Alô, queridos, graça e paz, bom dia nesse domingo maravilhoso, onde a bênção de Deus e a unção do Espírito Santo enche os nossos corações, depois de um louvor maravilhoso. Nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, qual é a direção profética de Deus para as nossas vidas. Eu quero abençoar a sua vida, você que está nos acompanhando aí pelo Zoom, não é? Que está no culto, mas está pelo Zoom, porque não pôde vir à igreja hoje, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, que vai ouvir essa mensagem hoje, ou talvez no próximo dia, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração e trazer resposta para as perguntas que você tem, né? Sabe, uma coisa muito importante quando a gente vem para o culto é a expectativa do nosso coração. Deus trabalha com expectativa. Se você espera que Deus fale com você, tenha certeza, Deus vai falar com você. Quais são as suas perguntas, o que é que você espera, né? E a disposição para você mudar a vida depois que você ouve a palavra. A minha expectativa para você é que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração, né? Que um caminho de bênção se abra sobre você, que procedimentos errados possam ser corrigidos, não é? E que as suas orações sejam respondidas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem tocado meu coração de forma especial. Tá, o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, e eu quero que você me acompanhe na leitura desse texto. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Curve a sua cabeça aí onde você está, por favor. Não é? Os irmãos aqui na igreja também. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é tão poderosa e nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco por meio dessa palavra, que hoje a tua palavra possa gerar transformação e mudança nas nossas vidas. Senhor, fale com o teu povo, o Senhor conhece a necessidade de cada um, dos irmãos que estão conosco aqui na igreja, das pessoas que estão nos ouvindo à distância. Espírito Santo, fale conosco. Senhor, que as pessoas que também estão nos visitando, que sejam tocadas pelo poder da tua presença e da tua palavra. Nós oramos, Espírito Santo, para que sejamos renovados no Espírito e sejamos tomados pelo poder maravilhoso do Espírito Santo no dia de hoje e ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é difícil nós não nos darmos conta que existe uma perplexidade, né? Uma situação, uma confusão envolvida no mundo hoje. Se você tem mais de 20 anos, 25, 30, você percebe que as coisas mudaram muito desde quando você era criança até os dias de hoje. Não é? E nos últimos dias, né, nos últimos anos, as coisas vão acontecendo assim, muito, como é que eu posso dizer, numa velocidade incrível. Não é? Do ano passado para esse, já tanta coisa mudou. Só para você ter ideia, nos últimos 20 anos a gente teve o 11 de setembro, que mudou a face do mundo, o 11 de setembro de 2001, né? Depois a gente teve a crise dos refugiados no Oriente Médio, que inundou a Europa e criou uma série de situações difíceis de serem administradas. Agora, nesses anos de 2020, 2021, estamos vivendo aí a crise do coronavírus. Essas mudanças todas, elas acabam tirando das pessoas como é que eu poderia dizer? Um padrão de referência. Por exemplo, quando você vai fazer as compras para sua casa, as compras do mês da sua casa,
você tem uma referência do que você vai comprar, porque você tem uma ideia daquilo que você gasta ou do que você consome normalmente em um determinado período. Então, se você vai comprar para um período, você tem uma referência. Quando você vai fazer uma viagem, você sabe que chegou no lugar para onde você vai viajar. Porque existem alguns elementos visuais, inclusive, no lugar para onde você está indo, que você conhece, que você viu, nem que seja por foto, então você sabe, né? Eu estou no lugar de onde eu saí para viajar. O que está acontecendo? O que está gerando esse medo, esse temor, as pessoas desenvolvendo síndrome do pânico, né? Porque elas estão inseguras. E por que elas estão inseguras? Porque elas não têm um padrão. Elas não sabem é, como elas podem reagir diante de determinadas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz algumas coisas importantes aqui. Eu queria conversar com você sobre isso. Não é? Primeiro, ele diz aqui: por isso nós não desanimamos. Porque nós temos uma ideia, nós temos uma visão de que, ainda que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior ele vai se renovar todos os dias. Você está passando por um processo de renovação. E por que você vai passar por um processo de renovação? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo está dizendo aqui que o momento que você está vivendo vai passar. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei quais as dificuldades pelas quais você está passando, mas tudo que nós enfrentamos ao longo da vida, os momentos ruins e, infelizmente, os bons também, né? Mas as situações difíceis pelas quais nós passamos, tudo é passageiro, não é? Tudo nessa vida é passageiro. Mas a maneira como eu enfrento as situações da minha vida, isso vai produzir um peso para a minha vida eterna. A nossa vida na Terra, hoje, aqui, não é o fim de todas as coisas. Né? É como se você estivesse se preparando para algo maior. E esse algo maior é a eternidade. E aí, Paulo diz, na medida em que o foco da nossa vida, no versículo 26, versículo 18, ele diz isso, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. O foco da nossa vida não está naquilo que é visível, mas para as que não se veem. Por quê? Porque as coisas que você vê, por exemplo, a cadeira que você está olhando, não a roupa que você está vestindo, o carro que você tem, todas essas coisas, elas existem no tempo, elas são temporais, elas estão aqui e elas acabam. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança e a cultivar a nossa confiança naquilo que vai permanecer e não ficar amparado nas coisas que são passageiras. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando para nós uma linha divisória. Né? E ele diz: você e eu precisamos viver acima dessa linha. Precisamos colocar o nosso foco acima dessa linha. Precisamos estabelecer as nossas decisões não com base no que está abaixo da linha, mas com base naquilo que está acima da linha. Eu vou ler o texto com você uma vez mais, né? Para que nós comecemos a aprender a estabelecer essa linha na nossa vida. Eu quero que essa semana você aprenda a encarar a vida e os desafios da vida, não pelo que está abaixo da linha, mas pelo que está acima da linha. Por isso, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste e o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aí onde você está, né, aqui na igreja, ó, em casa, faz o seguinte, vamos fazer um exercício, tá bom? Levanta a tua mão aqui assim comigo, ó, e traça uma linha assim, ó. Tá fazendo isso agora? Vamos lá? Comigo? Aqui da sua esquerda para a direita, você traçou a linha, né? Uma linha imaginária. Traçou a linha. E aí você vai colocar algumas coisas acima da linha e algumas coisas abaixo da linha. O que é que está abaixo da linha? As coisas
que são leves e passageiras. São as tribulações. Você está dizendo que a minha tribulação é leve porque você não passa por ela. Querido, o que Deus tem para você é infinitamente superior a isso. Não é? Pode estar parecendo pesado para você agora, mas a Bíblia diz que isso, não coloque o foco da sua vida nisso, porque isso vai te puxar para baixo. Isso é leve e passageiro. Então, embaixo da linha está o que é? Vamos lá, embaixo, aqui embaixo, ó, leve e passageiro. Em cima da linha está o que é? Eterno e invisível. Abaixo da linha, o leve e passageiro. E em cima da linha, o eterno e invisível. Eu preciso entender isso porque tudo, querido, tudo na vida espiritual gira em torno desse conceito. A Bíblia toda, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver isso na Bíblia inteira. Tudo na Bíblia gira em torno disso. Daquilo que é leve e passageiro e daquilo que é eterno e invisível. Daquilo que é visível, daquilo que é invisível. Se você coloca o foco da sua vida nas coisas que você vê, nas coisas que você toca, e as pessoas fazem isso com muita facilidade, né? Você deixa de experimentar o que é eterno e invisível. Deixa eu colocar isso de forma muito, muito clara para você, né? Vem comigo ao dia em que Jesus foi crucificado. Eu quero que você venha comigo nesse dia. Tá lá. Hoje, nós sabemos que Jesus é Filho de Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele expulsa, no seu nome nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos, ele intercede por nós diante do Pai, ele vai vir para buscar a igreja. Nós sabemos de tudo isso hoje. Agora imagine você, 2000 anos atrás, no monte da crucificação, olhando para Jesus, sendo cuspido, zombado, uma coroa de espinhos na cabeça, uma massa de carne e sangue pregado numa cruz. E a morte na cruz, que era a morte destinada aos piores criminosos do Império Romano. Está lá Jesus pendurado na cruz. E quem é a companhia de Jesus nesse momento? 2 ladrões. A Bíblia diz, um estava à direita e o outro estava à esquerda. Não é? Os 2 ladrões mostram como as pessoas são capazes de olhar, focar abaixo da linha e focar acima da linha. Um deles olhou para Jesus e disse, você diz que é filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Se você for filho de Deus realmente, olha o que ele diz. Se você for filho de Deus realmente, desça da cruz e tire a gente daqui também. Onde é que está o foco desse homem? O foco desse homem está no sofrimento que ele está passando. Não é? E ele está dizendo, se eu não ver o que é que você pode fazer, então eu não vou crer em você. É isso que ele está, em outras palavras, dizendo para você. Agora, por que aquele ladrão quer descer da cruz? É porque ele não quer roubar nunca mais? Não, ele quer apenas escapar do sofrimento. Tem muita gente que é assim na vida. Está procurando apenas escapar do sofrimento. Mas você não vai sair da situação de sofrimento que você está enfrentando se você não reconhece aonde você errou, né? Se você não olhar para o lugar certo, se você não reconhece onde você errou e o que é que precisa ser mudado na sua vida. Muitas pessoas, elas correm de um lugar para o outro querendo alívio para a alma. Mas se a sua alma for aliviada hoje, né, amanhã você vai voltar e vai fazer a mesma coisa e a dor vai voltar pior. É como você querer curar uma dor sem curar a causa da doença. Você está com uma dor, você toma um comprimido, não, você toma um tablete, uma medicina, e a dor vai embora. Você sente alívio naquela hora, mas quando o efeito do remédio passa, a dor volta e volta pior. Né? E o seu corpo vai adquirindo imunidade contra aquele tipo de analgésico. O que eu quero dizer para você é que aquele ladrão, ele não queria mudança de vida, ele não reconhecia onde é que estava errado, ele não estava arrependido, e ele não estava nem enxergando quem era Jesus. Ele estava dizendo para Jesus, você não é Deus, você não é filho de Deus, você não é Salvador, porque você não consegue nem resolver o seu problema, como é que você vai resolver o meu? O outro, olha só, o outro ladrão, não é? Olha para Jesus
Olha para o primeiro e diz assim: será que você não é capaz de perceber o que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui, eu e você, estamos aqui porque nós cometemos erros, nós falhamos, nós estamos aqui por conta dos nossos erros. Agora, ele não fez mal nenhum. E então ele olha para Jesus e ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste atenção nisso. Qual era o reino que Jesus estava mostrando para aquele homem ali? Nenhum, ele não estava vendo o reino, não havia a manifestação visível de um reino. No entanto, ele foi capaz de enxergar o invisível. Ele não focou no que era visível, naquele homem, aquela massa de carne sangrando, cuspido, zombado. Ele olhou e ele enxergou, não é? O Filho de Deus, o Rei de Israel, que estava ali sofrendo injustamente. Ele não estava pedindo para ser tirado da cruz, porque ele disse: eu estou aqui porque eu mereço. Ele apenas pede para entrar no reino invisível. Gente, isso é fantástico. Se você coloca o foco da sua vida naquilo que você vê, qual é o foco da sua vida? Onde é que você está focando? Né? O sofrimento daquele homem fez ele focar num reino que era invisível. Qual o seu projeto para o seu futuro? O que é que você está projetando para o futuro da sua vida? É baseado naquilo que você tem hoje ou baseado naquilo que você vai receber da parte do Senhor? Todo esforço do inimigo, todo esforço do inimigo é para fazer você enxergar abaixo da linha, ao invés de você olhar acima da linha. Você lembra quando o diabo foi ao encontro de Jesus no deserto? Olha as condições. Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, e então o diabo chega. O que tem no deserto? Pedra. E então Satanás chega. E o que Satanás diz para Jesus? Ele diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Tem muita gente que está no deserto agora. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja no deserto, né? Tem muita gente que está atravessando um deserto espiritual, uma situação difícil, um momento de dor ou uma dor emocional profunda. E quando você está vivendo esses momentos, nesse seu deserto, o diabo quer convencer você que toda pedra é um pedaço maravilhoso de pão, né? Ele mostra você, ele traz pedras para você e desafia você a olhar para aquilo como se aquilo fosse um pão. O que Jesus diz para ele? Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus não estava olhando para o que era visível. Ele diz: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele diz: eu vou viver e eu vou agir em cima daquilo que Deus fala comigo. Querido, não permita que as suas necessidades sejam o guia da sua vida ou até o guia das suas orações. Porque se você permite ser guiado, dirigido pelas suas necessidades, você perde o melhor que Deus tem para você, para a sua vida e para a sua história. O seu desafio, o meu e o seu desafio é, por favor, não foque no que é visível ou na angústia do momento. Tem gente que deixa de vir à igreja, de buscar a presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, por causa da angústia do momento, por causa da tristeza do momento, por causa da luta do momento. Você já imaginou se aquela mulher que carregava uma hemorragia, né, que estava um fluxo de sangue, há 12 anos, ela agisse de acordo com o sentimento dela? Se tinha alguém que tinha todos os motivos para não ir a um culto, era aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Ela sofria do problema dela há 12 anos, ninguém dava resposta para ela, não é? Todo mundo dizia para ela que ela não tinha mais cura, que não tinha solução, que não tinha jeito para ela. Ela não era bem recebida por onde ela ia, porque, segundo a lei da época, ela era impura, então ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia se aproximar dela, não podia falar muito com as pessoas. No entanto, ela ouviu falar que Jesus estava passando ali. O que ela diz? Se eu apenas tocasse na orla do seu vestido, eu ficaria curado. O que ela está vendo aí? Ela está vendo o invisível. Então, ela vai.
Ela enfrenta a multidão, ela enfrenta a negatividade, ela enfrenta as opiniões hostis e ela vai até onde Jesus está para tocar em Jesus e receber a cura. Ela estava focando não a dor dela, não a fraqueza dela, não o incômodo dela, não a rejeição que as outras pessoas teriam por ela, mas ela olhou para o invisível. Quantas bênçãos de Deus você já perdeu porque você se sentiu rejeitado, humilhado, esquecido, abandonado, olhou para o momento, olhou para a circunstância, ao invés de olhar para o plano e para o projeto que Deus tem para a sua vida. Olhe acima da linha, ao invés de estar focado no que está abaixo da linha. Foque no que Deus tem, na eternidade que Deus tem para você, ao invés de você focar no que está abaixo da linha, no que é leve e momentâneo. Né? Coloque a sua fome, é a segunda coisa que eu quero te dizer hoje. A primeira é enxergue acima da linha, a segunda é coloque a sua fome acima da linha e não abaixo da linha. Como assim? Deixa eu explicar para você. A Bíblia conta a história de dois irmãos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. O Esaú era aquele. Eles eram gêmeos, viu? Esaú era aquele cara forte, alto, charmoso, né? Fazia sucesso por onde passava, muito popular, as meninas gostavam dele, era um esportista, caçador e tudo mais. Já o Jacó era mais caseiro, ficava em casa, cuidava das coisas, administrava bem os negócios do pai, ele trabalhava como pastor de ovelhas e gostava de cozinhar também. Quando ele estava em casa, ele cozinhava. E um dia, Esaú saiu para caçar, não pegou nada, passou o dia caçando, não pegou nada. Quando ele volta para casa, né, ele está urrando de fome. E Jacó estava em casa, tinha ficado em casa e estava fazendo uma sopa de lentilhas. Ora, para quem está com fome, cheiro de comida bem feita, você sabe como é que funciona esse negócio. Quando Esaú sentiu o cheiro da sopa, foi para o irmão e disse: rapaz, estou morrendo de fome, me dá um pouquinho da tua sopa. Olha a proposta de Jacó. Esaú nasceu alguns minutos antes de Jacó, talvez segundos. E, consequentemente, como ele era tecnicamente o primeiro filho, ele tinha a bênção da primogenitura, que significava que ele iria liderar a família depois que o pai morresse. Não é? O pai iria passar para ele a liderança da família, então ele tinha a bênção da primogenitura. E Jacó disse: eu te dou um pouco da minha sopa, né, do meu guisado, se você passar para mim o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú responde? Ele diz: olha, eu estou agora morrendo de fome. Do que é que me adianta, não é, o direito da bênção da primogenitura se eu morrer de fome? E aí diz para o irmão: fique com o direito, com o que é invisível. Eu quero a comida. Muitas pessoas agem exatamente assim. Esaú comprou o visível e passageiro com aquilo que era invisível e eterno. Tem muita gente, infelizmente, comprando, entregando bens espirituais preciosos, dons espirituais, não é? Até a salvação, para atender uma necessidade pessoal do momento. Quantas vezes, por conta da necessidade, nós esquecemos princípios espirituais que são eternos e que podem mudar a nossa vida? Aí depois o pessoal orar: igreja, pastor, ore por mim, estou numa crise de família, estou numa crise nessa situação, porque você negociou o que é inegociável. Não é? Quantas vezes você não percebe que a fome que seu filho tem não é de bens, não é de coisas, é de você junto com ele. É de limites que você precisa dar. Não é? E você não dá esses limites para ele. Quantas vezes você não percebe que o que a sua esposa precisa não é do presente mais caro? Se você pode dar um presente caríssimo para ela, dê. Mas ela precisa da sua companhia, do seu apoio, do seu cuidado para com ela, da sua proteção espiritual.
né? Você que é pai de família, você que é pai de família, que você que é cristão, você precisa ser o líder espiritual da sua casa. Você precisa colocar na sua casa, né, estabelecer os princípios de vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ler a Bíblia, vamos estar juntos, vamos para o culto. É você que é homem, sacerdote da sua casa, que precisa liderar a sua casa nesses princípios espirituais. Você que é mulher de Deus, não é? Uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, você precisa apoiar o seu marido, fortalecê-lo. Antes de você ser mãe, você é esposa. Precisa apoiar o seu marido, estar com ele. Isso faz parte. Isso são coisas invisíveis, mas que muitas vezes nós negociamos essas coisas por aquilo que é visível. Você precisa colocar a sua fome acima da linha. Um dia, e eu vou concluir com isso aqui, Jesus ele estava na Judéia pregando, e aí ele resolveu ir para Galileia, mas ele resolveu ir para Galileia passando por Samaria, que já era uma rota em comum. E aí ele ficou na beira do poço de uma cidade de Samaria e aproximou-se uma mulher e começou a falar com Jesus. Não é? E capítulo 4 de João, você pode ler isso. Eles conversam ali durante o desenvolvimento daquela conversa, a mulher crê que Cristo é o Senhor, o Salvador, o Messias, e ela se torna a maior divulgadora do evangelho na cidade inteira. Os discípulos de Jesus, 12 homens, foram à mesma cidade, não trouxeram ninguém para ouvir Jesus. Aquela mulher, quando ela se deu conta de quem Jesus era, ela foi à cidade e ela trouxe a cidade inteira para a beira do poço para ouvir Jesus. Enquanto a mulher foi à cidade, os discípulos estavam lá porque eles tinham ido a Sicar, né, a cidade, para comprar comida, eles estavam com fome. E eles foram lá, compraram comida e só fizeram isso. Compraram comida e voltaram. Enquanto Jesus na beira do poço, e ele diz, Jesus, você quer comer alguma coisa? Jesus disse, eu já comi. E eles ficaram espantados porque eles disseram assim, como ele já comeu? Quem foi que deu comida a ele? Ele estava aqui sozinho com aquela mulher e aquela mulher só tinha água. Como é que Jesus já comeu? Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu estou saciado, porque eu fiz, nesse momento, a vontade do meu Pai. Aquilo que vai trazer saciedade e vai trazer resposta para o seu coração é você viver a vontade de Deus na sua vida. Tá bom? É isso que eu queria deixar para você. Escolha viver a sua vida, enfrentar a sua semana, não com o que está abaixo da linha, mas com o que está acima da linha. Não é? Olhe para a eternidade, não reaja às atitudes erradas que as pessoas tiverem contra você. Se alguém agiu mal contra você, você tem a liberdade, você que é um servo e uma serva de Deus, você tem a liberdade de não responder mal por mal, mas de responder ao mal com uma atitude benevolente. Ajude aqueles que pensam em prejudicar você. Se você puder salvar a vida deles, salve, né? Para que o Senhor abençoe a sua vida e a sua história. Viva pelo que é eterno. Caminhe, não é? Estabeleça os seus princípios por aquilo que é eterno. Se você está sofrendo na sua casa, se você está sofrendo no seu ambiente de trabalho no momento, eu quero dizer para você, essas coisas fazem parte das leves e momentâneas tribulações que enfrentamos. Deus tem algo maravilhoso, poderoso e especial para você. Tá bom? Eu gostaria de orar com você agora. Curve a sua cabeça aí onde você está. Amado Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua presença e pela tua palavra conosco. Eu abençoo os teus filhos e filhas e eu oro, Senhor, para que eles possam experimentar vitória na sua vida e que eles possam, Deus, caminhar olhando acima da linha e não abaixo da linha. Que eles possam ser fortalecidos em Ti, Deus, e resistir ao dia mau, vencendo as tribulações e os problemas dessa vida. Eu os abençoo agora e libero o Teu poder e a Tua palavra sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você tenha uma semana abençoada, que você possa estabelecer valores eternos para a sua semana, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Né? Eu quero lembrar aos irmãos que no próximo final de semana vamos estar juntos de novo, né? Vamos estar juntos nesse culto maravilhoso,
para declarar bênção, poder e unção de Deus sobre você. Então, se você puder participar das células, participe todos os dias aqui, menos na quinta-feira. Nós temos uma célula de oração que a nossa querida irmã Daniele lidera, então que o Senhor possa, leve o seu pedido de oração e sua expectativa, Deus vai fazer coisas maravilhosas com você e estaremos juntos também em nome de Jesus. Deus te abençoe.